Voltamos com o programa Hora do Povo ao vivo, diretamente aqui do Alto do Cristo Luz, aqui na cidade de Balneário Camboriú, para todo o nosso litoral catarinense, boa parte do nosso estado de Santa Catarina e, claro, para o Brasil e o mundo através das nossas redes sociais, Instagram ao vivo neste momento e também o site da TVC Panorama. Você está em ótima companhia hoje aqui no programa Hora do Povo, doutora Fernanda Kratz, nossa advogada, esclarecendo assuntos de direito trabalhista. Por isso, acompanhe com a gente e participe. 3360-1101. Tem perguntas aqui, doutora. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Meu funcionário pediu para não tirar o intervalo para poder sair mais cedo. Tenho provas e nas mensagens de WhatsApp que ele que pediu. Agora, ele saiu e disse que vai me processar por isso. Mas ele não pode fazer isso, né, doutora? Pode sim, ainda que tenha sido um pedido desse funcionário, que a gente sabe que acontece. Porém, o intervalo é um direito inegociável, porque ele é uma norma de segurança e de saúde do trabalhador. Qualquer jornada que tenha mais que 6 horas, ela precisa de intervalo, não é negociável isso. Então, eu quero sair mais cedo. Não, no meio daquela jornada, não exatamente no meio, mas dentro daquela jornada lá, vai ter que haver um intervalo, que a princípio de 1 hora, a convenção coletiva pode diminuir ou aumentar esse tempo de intervalo, mas tem que haver um intervalo sim. Ainda que o funcionário tenha pedido, se depois, e quando ele sair, ele quiser pedir essa hora de intervalo durante todo esse período de contrato em que não foi concedido o intervalo, ele pode receber esse valor como hora extra e receber, inclusive, algum tipo de indenização a mais por conta disso. Então, mesmo que o funcionário peça, nunca conceder essa hora de saída mais cedo com a supressão do intervalo, porque a lei não permite realmente isso. Perfeito, 10h55. Tem pergunta, participação do nosso telespectador. Daniel, obrigado pela sua companhia aqui no programa Hora do Povo. Doutora, na loja em que trabalho tem escala para limpar banheiro dos funcionários, cozinha, tirar o lixo. Posso pedir acúmulo de função, já que fui contratado para vendedor, doutora? É mais ou menos aquilo que nós conversamos antes, né, doutora? Exatamente, ali seria a questão do acúmulo de função, mas nesse caso não existe o entendimento de que isso seja um acúmulo de função. Quando você é contratado e não tiver determinado nessa contratação algo que você não irá fazer, a justiça hoje ela entende que, estando aquilo dentro das suas possibilidades de executar aquilo dentro da sua jornada de trabalho, não é acúmulo de função. Então, a limpeza de loja, de banheiro de funcionários, de cozinha, de retirar o lixo, tendo uma escala ali entre todos os funcionários, aquilo se entende como o trabalho normal do dia a dia de uma loja. Ainda que não seja a função específica de um vendedor, aquilo compreende o ambiente daquela loja e daí, nesse caso, não se entende como acúmulo de função. Perfeito. Vamos mais uma pergunta para a doutora Fernanda, nesta manhã de terça-feira. Bom dia, doutora. Meu funcionário sofreu um acidente de moto voltando para a casa do trabalho. Ficou afastado pelo INSS 4 meses. Ele vai retornar semana que vem. Queria demitir ele. A minha contabilidade informou que não posso fazer isso. Eu achei um absurdo. Como devo proceder, doutora? Realmente, a sua contabilidade, ela orientou de forma correta. Quando há um acidente de percurso ou de trajeto, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, ainda que não tenha relação alguma com o trabalho daquele funcionário. Estava de moto, foi atropelado por alguém, mas se é no trajeto casa-trabalho ou trabalho-casa, e esse funcionário ficou afastado pelo INSS, quando ele retorna ao seu trabalho, ele tem 12 meses de estabilidade. Tá? Então, nesse período, ele não pode ser demitido sem justa causa. Ele pode pedir demissão, ele pode ser demitido por justa causa, mas a demissão sem justa causa, nesse período de 12 meses, ele tem estabilidade e não pode ser demitido. Ainda que a empresa não tenha culpa alguma daquele acidente, pelo fato de ter ocorrido no trajeto casa-trabalho ou trabalho-casa, se caracteriza como acidente de trabalho para fins previdenciários, ou seja, ele teve o afastamento previdenciário, pagamento de auxílio pelo INSS, e daí no seu retorno ele adquire essa estabilidade. Lembrando que essa estabilidade ela só existe se houver afastamento pelo INSS. Se não houve afastamento pelo INSS, não há estabilidade alguma.
Muito bem explicado pela doutora Fernanda. Tem mais perguntas? Bom dia, doutora Fernanda. Fui demitido e estou cumprindo o aviso prévio, mas acabei de descobrir que estou grávida. Preciso avisar a empresa, doutora, quanto a isso? A questão, nesse caso, o ideal seria realmente avisar, por quê? Mesmo que você já esteja no curso do aviso prévio, houve uma demissão sem justa causa, você está cumprindo o seu prazo, ainda assim você tem direito à estabilidade. Então, nesse caso, você teria direito à estabilidade pelo prazo da gestação, mais 5 meses após o parto. Então, é importante sim comunicar à empresa. A empresa ela pode revogar essa demissão, se já tiver acabado o aviso prévio, inclusive, pode haver a reintegração dessa funcionária ao quadro ali de funcionários, e ela vai ter direito a essa estabilidade por esse período, e caso isso não aconteça, pode-se buscar ali por meio de uma ação trabalhista a indenização referente a esse período. Então, sim, é importante comunicar à empresa para que ela tome conhecimento e possa, então, tomar as providências legais e corretas ali no seu caso. Doutora Fernanda, tem mais perguntas aqui chegando para nós. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Fui a uma consulta médica e a empresa não aceitou o meu atestado de comparecimento e acabou descontando as horas igual, doutora. Eles podem fazer isso, doutora? De forma geral, as empresas só são obrigadas a aceitarem os atestados médicos com afastamento. Esse comprovante ali de comparecimento a consultas médicas, ele só existe uma obrigação da empresa aceitar quando se trata de gestante, acompanhante de gestante, ou no caso dos pais acompanharem seus filhos ali no número que existe de consultas no ano. Claro, lembrando sempre, convenções coletivas podem trazer regras mais específicas, podem aumentar esse leque ali de possibilidades para aceitação desse atestado de comparecimento. Mas, de forma geral, para consultas de rotina, a empresa não é obrigada a aceitar aquele atestado e pode haver o desconto proporcional às horas que esse funcionário esteve ausente da empresa. Importante, principalmente as mulheres, às vezes precisam, né, doutora, ir fazer os exames preventivos, enfim, né? Então, a empresa não tem a obrigatoriedade de cobrir, no caso, de bonificar esse atestado, esse comparecimento, doutora, porque não é atestado, né? Não é atestado, não é um caso de impossibilidade de trabalho, que está ali com está doente, está em impossibilidade de executar as suas funções naquele dia. É um atestado de comparecimento, foi numa consulta, fez exames. Claro, a gente sempre preza muito pelo bom senso. A empresa ela não tem a obrigação, mas acho que todo mundo sabe que todo mundo tem que ir ao médico, todos têm que fazer exames, e geralmente isso acontece em horário comercial. Então, também vai muito do bom senso da empresa de aceitar isso, ou de fazer um banco de horas, compensa em outro horário, não haver o desconto. Mas, infelizmente, não existe nenhuma norma que obrigue a empresa a aceitar isso. Perfeito, doutora. 11h01. Gostaria de conversar um pouquinho mais sobre direito trabalhista, que sempre é muito bom, né, informar os nossos telespectadores, mas o nosso tempo não nos permite. Vou agradecendo a doutora Fernanda Kratz, nossa advogada, hoje ter vindo nessa terça-feira, doutora. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de tirar as dúvidas e fico sempre à disposição. Tá certo, então. Nós vamos para um breve intervalo comercial e além da bomba, da suspeita de bomba na van ali de Porto Belo, você vai ver também, agora no terceiro bloco, que um homem levou um tiro em um assalto ali na cidade de Itajaí. É um instante só e já voltamos. Fica com a gente.